Olá, sejam bem-vindos. Essas são as 5 trilhas da educação pós-pandemia da ferramenta operacional Apto do Instituto Total. Essa trilha é a trilha liderando as estratégias e operações. E eu quero trabalhar com vocês um questionamento. O que os líderes precisam pensar e preparar ao planejar um novo recomeço? Ok? Então, nessa primeira aula, a gente vai tratar sobre pensando como líder e sobre a mentalidade de crescimento, que é uma pesquisa da doutora Carol Dweck que eu quero compartilhar com vocês. Mas até lá eu quero construir com vocês essa mentalidade, esse pensamento de líder. Então eu vou compartilhar alguns estilos de liderança e alguns líderes aqui para a gente poder pensar um pouco sobre isso. Então vamos ler esse texto aqui. Lutei contra a dominação branca, lutei contra a dominação negra, acalentei o ideal de uma sociedade livre e democrática, na qual as pessoas vivam juntas em harmonia e com oportunidades iguais. É o ideal para o qual espero viver e realizar, mas se for preciso, é o ideal pelo qual estou disposto a morrer. Você conhece esse homem? Por esse nome? Provavelmente não. Esse nome é o nome tribal desse homem. E eu morei na Amazônia há um tempo, trabalhei com comunidades indígenas e ribeirinhas, e uma das características tribais que a gente percebia lá era que uma criança, quando ela ia receber o seu nome, ela não recebia o seu nome imediatamente após o nascimento. Eles esperavam um pouco para conhecer melhor essa criança e depois para dar um nome para essa criança, baseado no comportamento, baseado na personalidade. E esse homem recebeu esse nome, que provavelmente você não conhece ele por esse nome, mas você deve conhecer ele por esse nome aqui, Nelson Mandela. E esse nome significa aquele que traz problemas. Que tipo de família coloca o nome numa criança desse jeito? Aquele que traz problemas. Eu fico imaginando que tipo de criança o Nelson Mandela não foi para a família poder observar ele e colocar esse nome nele. Então o início dele não foi fácil, o início dele não foi favorável, foi difícil, foi adverso. Mas no final da carreira dele, da vida dele, a própria tribo deu um outro nome para ele, que é esse Dali Mbunga aí. Criador ou fundador da conciliação, do diálogo. Se vocês pararem para perceber um pouco, é o mesmo nome. Eles têm a mesma referência com perspectivas diferentes. Aquele que traz o problema também é aquele que proporciona e cria ou funda a conciliação, o diálogo entre as partes. Então ele não começou bem, mas o final pode ser melhor do que o início. Certo? Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês nesse slide. Vamos falar sobre alguns outros líderes também. O que todos esses líderes aqui têm em comum? O Martin Luther King, o Gandhi, a Madre Teresa de Calcutá, nenhum deles viveram condições favoráveis durante o seu processo de crescimento em liderança. Eles não nasceram líderes também. Eles foram se posicionando, a uma situação que era contrária, situações de guerra, de adversidade, discriminação, de pandemia. Olhar para eles mostra muito da nossa história, mostra também muito da força que nós temos para enfrentar os desafios que nós estamos vivendo hoje, assim como eles enfrentaram os desafios das suas épocas, E eles foram se construindo como líderes, se forjando nessas experiências de vida. E sobre isso eu queria compartilhar com vocês uma obra-prima nesse próximo slide. Esse é o Davi, de Michelangelo. Davi, o herói bíblico Davi de Michelangelo. Essa estátua tem em torno de 5 metros e 17 centímetros, e toda feita em mármore Carrara. Ele tinha mais ou menos 20 anos de idade, o Michelangelo, quando ele recebeu essa pedra e a incumbência de fazer essa estátua. Ele demorou 4 anos para ficar pronta essa estátua. E ela foi considerada totalmente inovadora, porque ela retrata o Davi não depois da luta contra o Golias, como todos os outros, como Donatello, o Verrocchio retrataram. Ela retrata o Davi antes, olhando para o seu algoz, olhando para uma condição que todos julgavam ser impossível enfrentar. Então eu queria que essa estátua te inspirasse também, e te inspirasse na perspectiva de que a liderança é uma arte, que precisa ser construída sequencialmente, todos os dias, e não de um dia para o outro, ela precisa ser construída diariamente. Tem uma frase famosa de um professor que eu acho que vocês devem conhecer, que é o Doug Lemov, que diz assim: grandes mestres alavancaram seu talento com ferramentas básicas para transformar o material mais cru, pedra, papel ou tinta, no patrimônio mais valioso da sociedade. Essa frase é do professor pesquisador e best-seller do livro Aula Nota 10. Eu acho que vocês devem conhecer o Doug Lemov.
A liderança é uma arte e a gente precisa construir ela dia a dia, ok? Então, sendo boa ou má notícia, você é o líder. Eu acredito nisso, eu acredito que você está no local que você deveria estar. Eu não acredito num acaso. Eu acredito que, inclusive, em você repousa tudo que é necessário para você conseguir superar essas situações e inspirar muitas pessoas a vencerem na sala de aula, no seu contexto escolar e na referência que a escola é hoje para toda a comunidade do entorno. Então, para falar a verdade, quais são os nossos desafios, nossos maiores desafios? E eles necessariamente não são os físicos. Nesse quesito, nosso maior desafio, nosso maior obstáculo é a nossa forma de pensar, é a nossa cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmovisão é a nossa forma de ver o mundo, são os óculos que a gente coloca nos nossos olhos e fazem com que a gente enxergue o mundo de uma maneira e de uma perspectiva culturalmente específica, que é definida também pela sua língua, pela linguagem que você tem. A pesquisadora e doutora Carol Dweck, ela é uma psicóloga, pesquisadora e doutora, ela fez um livro muito interessante, chama Mindset, a nova psicologia do sucesso. E ela fez estudos com líderes, com esportistas e com alunos também. E eu quero mostrar para vocês uma das pesquisas que ela apresentou. Nesse livro retrata uma das experiências que ela fez. Ela separou alunos de mais ou menos 12, 13, 14 anos em dois grupos diferentes. E ela aplicou um primeiro teste para cada um desses alunos. Nesse primeiro teste, o resultado foi muito bom das duas turmas. E no grupo 1, ela fez um elogio à inteligência deles. Ela falou assim, nossa, vocês saíram super bem, vocês foram ótimos nesse teste, vocês devem ser muito inteligentes. E no grupo 2, ela fez um elogio focado no esforço. Ela falou assim, vocês são muito bons, vocês se saíram muito bem, né? Vocês devem ter se esforçado bastante para esse resultado. Beleza, ponto. Ela voltou nas duas turmas e ofereceu um novo teste. Só que agora eles tinham a perspectiva de escolher. Eles podiam escolher um teste de nível igual ou de nível superior. Os alunos que foram elogiados por inteligência escolheram o teste de mesmo nível. Afinal de contas, quem é elogiado por inteligência tem muito o que provar. E os alunos que foram elogiados por esforço escolheram o segundo teste de nível superior. Afinal de contas, era o esforço deles que tinha dado esse resultado. Então eles não tinham nada que provar para ninguém. E o que aconteceu? O segundo teste foi feito e a primeira turma teve um resultado 40% inferior do primeiro resultado, com mais ou menos o mesmo teste. E a segunda turma teve um resultado 50% superior ao primeiro teste. Ou seja, eles saíram melhor ainda, porque afinal de contas eles estavam sendo avaliados pelo seu esforço. Isso muda muito a perspectiva, né? E o que eu quero apresentar em relação a isso? Eu acho que a gente precisa parar de perder tempo tentando nos provar constantemente, a nós mesmos. E a gente precisa perceber que nesse mindset de crescimento, você é capaz de cultivar as suas qualidades básicas por meio dos seus próprios esforços. E no mindset fixo, você cria uma necessidade constante de ficar se provando. Então, nessa nova crença de mindset de crescimento, você percebe que existe uma paixão pelo aprendizado. E é isso que a gente quer passar, não só para os nossos alunos. A gente só consegue passar também aquilo que a gente faz conosco, né? Aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente sabe. Então, eu quero fazer esse quadro e compartilhar com vocês aqui. O mindset fixo crê que inteligência e habilidade são natos. Tem dificuldade em ver as próprias limitações. Evita desafios por medo de revelar fraquezas. Não crê que esforço possa gerar mudanças e encara problemas sem esperança em resolver. Imagina esse quadro. E no mindset de crescimento, crê no desenvolvimento da inteligência e habilidades. Busca aprendizado para superar as limitações, ou seja, as limitações existem, mas isso significa que ele não sabe o suficiente para superá-las ainda. Abraça desafios e encara falhas como aprendizado. Vê o esforço como caminho da excelência e enfrenta os problemas com entusiasmo. Ok? Então, recapitulando o que nós vimos nessa aula, certo? Como liderar na adversidade. Você pode não ter começado tão bem, mas você pode terminar muito bem. Liderança é uma arte construída diariamente e não de um dia para a noite. Mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Como desenvolver a sua mentalidade de crescimento. Como identificar a sua mentalidade fixa.
E aí nós vamos ter algumas atividades de fixação sobre liderança e sobre qual é o seu mindset. Uma atividade que eu recomendo que vocês façam e que vocês aprofundem nela. Também nós vamos compartilhar no final dessa aula, e você vai ver aqui na plataforma, 2 e-books. Um e-book sobre estilo de liderança para você se identificar melhor no seu perfil de liderança e um livro completo do Mindset, a nova psicologia de sucesso da doutora Carol Dweck, que está disponibilizado online. A gente quer colocar aqui para vocês, é um PDF e é muito bom esse livro. Muito obrigado pela atenção e no próximo vídeo nós veremos como definir uma comunicação clara e objetiva das expectativas. Estamos juntos e até lá!